Glória a Deus. Pode se assentar. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Então, como o pastor Takemi já falou, meu nome é João. Era conhecido como Exótico. Era. Depois vocês perguntam por que mais certinho aí. Eu sou da Paz Church de Guaratuba, sou filho do pastor Michel, da pastora Fran, por adoção, sem precisar de papel. Na verdade, eu que meio que me adotei, fui entrando e fiquei. A gente está caminhando junto desde 2012, e em 2019, eles me chamaram para... O que é? Nada? Não, comigo? Aqui? Ah, beleza, então. Eles me chamaram para ficar lá por uns 3, 4 meses, por aí, né? Era para ser, né? Que eu estava sendo preparado para uma missão na Turquia. Eles, não, vem para cá, a gente faz um treinamento contigo e enviamos você para lá. Daí nisso, a missão foi cancelada, começou a pandemia, e daí eu, tamo aí, né? Vou para onde agora? Não, dá um jeito. E tô lá até hoje, não me mandaram sair. Então, e vou ficando. Vou embora para a Inglaterra, tô junto. Tem essa, vou desgrudar, não é assim também. Mas, de verdade, é um privilégio estar aqui com vocês. Essa igreja é tão preciosa, a igreja família. E é uma grande responsabilidade também estar compartilhando uma palavra aqui com vocês. E o tema da palavra é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. É algo, na verdade, básico de todo crente. Conhecer a Cristo, depois que conhecer a Ele, fazer a Cristo conhecido. E eu quero ler com vocês Oséias 6:3. Oséias 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Todos nós já ouvimos falar de Jesus, sim ou não? Amém. Todos nós já tivemos alguma experiência com Jesus, sim ou não? Creio que pelo menos um arrepio a gente já teve, em uma oração, em um clamor, em uma vigília. Todos nós já escutamos grandes feitos daquilo que o Senhor Jesus fez na vida de alguém, na vida dos nossos pastores, na vida de algum amigo. Todos nós já ouvimos falar, ou escutamos testemunho, ou até mesmo presenciamos algum milagre, alguma maravilha. Todos nós já vimos tantas coisas nesse tempo de evangelho. Eu me converti quando eu tinha 11 para 12 anos, e foi um processo interessante. Eu tenho 23 anos, e não chega nem aos pés do tempo de ministério do pastor e da pastora. Você tem 40 anos de ministério. Eu tenho 23 anos só de vivo. Mas assim, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, não precisa responder, mas a pergunta é a seguinte: será que eu conheço a Jesus tanto quanto eu deveria? Pense nessa pergunta. Será que eu conheço a Jesus tanto quanto eu deveria conhecê-lo? Eu quero contar rapidinho a história de uma mulher. Você conseguiu colocar a foto dela lá? O nome dela é Gladys. Essa senhora aí, Gladys. Talvez alguns já ouviram falar. Tem até um filme dela, tem vários documentários também. Tem bastante coisa sobre a vida dela, né? Mas ela nasceu no norte de Londres em 1902, em uma família de classe trabalhadora. Eram bem simples. Ela
Era uma mulher baixinha, tinha 1,47, os baixinhos aí que se identificam. Mas, um certo dia, ela participando de uma reunião de oração. Quem participa de reunião de oração aqui na igreja? Quem não participa, começa a participar, depois esse testemunho aqui, tá? Mas ela trabalhava vários anos como assistente social, e após participar de uma reunião de oração, ela entendeu que o Espírito Santo estava chamando ela para um lugar específico. Então, ela foi orar, e foi ver que lugar que era esse que o Espírito Santo queria que ela fosse. E depois de um tempo de oração, ela entendeu que Deus estava direcionando ela para a China. Mas ela não sabia falar chinês, ela não conhecia nada da cultura, ela não sabia nada do que se passava por lá. Mas ela foi atrás, foi pesquisar, e aos 26 anos ela se inscreveu no China Island Miss Center. Não sei se está bem certinha a pronúncia aqui, vocês podem me ajudar depois, tá? Em Londres, isso é em Londres. Ela se inscreveu para um curso de 3 meses para avaliar sua adequação com relação ao país, como que ela ia se sair no país e se ela ia conseguir se adaptar lá, né? Depois de 3 meses ela foi rejeitada. Ela foi rejeitada após ser muito bem avaliada e disseram para ela que ela nunca conseguiria aprender a língua nativa e não conseguiria se adaptar lá. Mas ela não desistiu. Ela continuou trabalhando como assistente social, mas também arranjou outros empregos, começou a juntar dinheiro. Mesmo decepcionada com aquela reprovação que ela teve ali, ela continuou. E em um certo momento, ela ouviu falar sobre uma missionária, tinha uns 73, 75 anos, era missionária na China. Ela servia já há muito tempo lá na China. E essa missionária estava procurando uma moça mais jovem para que ela pudesse ensinar e continuar aquilo que ela já estava fazendo lá na China. Então, Gladys ouviu falar dessa missionária, escreveu uma carta para ela, enviou a carta para essa missionária. Depois de um tempo ela foi chamada, ela foi aprovada. Então essa missionária chamou ela para perto. E quem estava aqui ontem, os homens que estavam aqui ontem, escutaram falar o pastor Michel comentando sobre o legado. Essa missionária que iria passar o legado dela de missões na China. E Deus encontrou um coração quebrantado e contrito na Gladys e chamou ela para poder participar dessa missão. Como ela não tinha dinheiro suficiente para passagem de navio, era muito caro naquele tempo, ela foi para outras alternativas. Ela juntou uma boa grana e conseguiu pegar um trem. Em outubro de 1930, ela partiu de Londres, somente com um passaporte, uma Bíblia e a passagem. E nesse meio tempo, era onde a China e a União Soviética, eles estavam envolvidos em uma guerra. Então estava bem difícil. Imagine, uma jovem andando sozinha por aí, no meio de uma guerra. Mas chegando lá na China, ao lado da missionária, a Gladys mergulhou na língua, começou a estudar, começou a se dedicar, começou a se vestir igual às pessoas que moravam lá, entrou de cabeça na cultura. É algo que a gente vai precisar fazer também na Inglaterra. Vai ser... Então, muito baixo aqui. Amém. Então assim, se eu estou tendo dificuldade para aprender o inglês, imagine a língua nativa lá na China. Quão difícil era naquele tempo as pessoas aprenderem. Mas mesmo assim, ela foi atrás, se dedicou e contrariou aquelas pessoas que tinham reprovado ela. Começou a falar, estava falando fluentemente. Mas aí, elas descobriram uma maneira mais eficaz de poder estar evangelizando lá na China. E era alugando uma pousada. Então elas alugaram uma pousada, começaram a trabalhar naquela pousada, começaram a gerenciar a pousada. E aí, assim elas conseguiram alcançar mais pessoas
através daquela pousada. Começaram a falar do Evangelho e os clientes recebiam uma boa comida, camas quentes, suas mulas eram bem cuidadas e havia entretenimento durante a noite. Os guardas contavam histórias sobre um homem chamado Jesus. A pousada ofereceu uma excelente oportunidade para que elas pudessem compartilhar do Evangelho. E nos anos seguintes, a Gladys levou muitas pessoas a Cristo, através de uma estratégia que Deus entregou para elas. E depois de um tempo, as autoridades locais aprovaram Gladys, ou seja, as autoridades chegavam até Gladys e pediam ajuda dela para algumas coisas. E então Gladys auxiliou na proibição à prática tradicional de amarrar os pés de meninas. Era uma prática chamada de lotus, não sei se alguém já ouviu falar. O procedimento começava por volta dos 6 anos de idade. Os dedos eram quebrados e dobrados em direção à sola do pé, criando um formato côncavo, para dentro assim, sabe? Quebrado. Os pés eram firmemente amarrados com tiras de tecido para impedir o crescimento e cicatrizar as fraturas naquela posição. Com essa prática, os pés ficam bem pequenos, em forma de um botão de flor de lótus. Por isso é dado o nome de lótus, flor de lótus. Ter pés pequenos era visto como um passaporte, uma passagem para um melhor casamento e um melhor modo de vida para as mulheres. Era um costume deles, uma visão convencional. Isso existia para agradar e seduzir os homens, pois eles foram ensinados que isso era bonito e eles eram atraídos por pés pequenos. Então a Gladys, ela foi nomeada como inspetora oficial para verificar se a lei estava sendo cumprida naquele tempo. Ou seja, Deus enviou Gladys para lá. Em poucos anos ela começou a mudar tudo que estava acontecendo lá. Ela exigiu e recebeu o direito de falar às mulheres e às meninas sobre Jesus. No decorrer do seu trabalho ali, a missionária foi até chamada para investir ou auxiliar em um levante assassino em uma prisão que estava acontecendo lá. E apesar de tudo isso que estava acontecendo, ela conseguiu auxiliar as autoridades lá através da palavra de Deus, através do direcionamento do Espírito Santo, acalmou os ânimos. Ela conseguiu trazer até mais conforto para aqueles presos. Seus esforços em ajudar as pessoas lhe deram um apelido de virtuosa. Mas aqui é só resumir muito a história de Gladys. Aqui é somente um exemplo bem distante de alguém que estava conhecendo a Jesus. E conhecendo a Jesus, ela queria fazê-lo conhecido. É um exemplo muito distante. Nem precisaria ir tão distante assim, sendo que nós temos exemplos aqui de pessoas que conhecem a Jesus e querem fazê-lo conhecido. Poderia estar citando muitas coisas aqui sobre pessoas que estão aqui do nosso lado. Mas, sabe, quero pegar de exemplo isso, que é o que muitas vezes acontece. Nós não precisaríamos ir tão longe para pegar pessoas de exemplo. Pessoas que conhecem a Cristo e fazem Ele conhecido aqui nessa cidade. Esse é o nosso problema muitas vezes. A gente quer ter referenciais tão distantes. A gente quer ter referenciais que nem cuidam da nossa vida presencialmente, que não pagam um preço pela nossa vida. Nós queremos ter referenciais lá fora, no Instagram, no YouTube. Queremos ter tantos referenciais famosos e não valorizamos os referenciais que estão aqui no nosso lado, que nos chamam para reunião de oração, que nos chamam para discipulado, que nos chamam para estar próximos e pagam um preço.
Esse muitas vezes é o nosso problema. Olhamos tanto para fora, mas quando o caldo engrossa, quando algum BO acontece na nossa casa, quem que a gente chama? Os referenciais que estão aqui, que muitas vezes a gente joga de lado. Referenciais que conhecem a Cristo e querem fazê-lo conhecido. Sabe, eu creio que a gente pode mudar isso. E vocês podem falar melhor que eu qual é a história dos pastores que vocês têm aqui. Qual é o preço que eles pagam pela vida de vocês? De oração, de jejum, de ir atrás, de discipular, de se importar, de corrigir, de estar presente, de estar junto. Não é os de fora que nos conduzem a um caminho de retidão a Deus. Não é os de fora que nos corrigem, que nos ensinam, que nos amam. É os de dentro. É os referenciais que nós temos aqui do nosso lado. É os de dentro que nos conduzem a conhecer mais de Deus. Eu queria passar um vídeo rapidinho. Esse vídeo é um exemplo de referenciais que eu tenho dentro da minha casa, dentro da minha igreja. Quero que vocês vejam aí. Isso foi hoje à tarde, uma cela das crianças lá em Guaratuba. Isso é conhecer e fazer Jesus conhecido ali, cara. Aquela mulher, ela foi totalmente transformada quando conheceu a Cristo. Mas ela não se contentou em somente ficar sentada no banco da igreja. Ela saiu para fazer com que pessoas conheçam o mesmo Cristo que transformou a vida dela. Muitas vezes a gente se reúne semanalmente, cara. Todos os dias, muitas vezes, durante a semana, na nossa igreja, sentamos no banco da igreja, falamos que conhecemos a Deus, mas na verdade não há mudança nenhuma no nosso coração. Se nós falamos que conhecemos a Deus e não existe mudança nenhuma na nossa vida, então nós não conhecemos a Deus. Porque se conhecemos a Cristo, Cristo traz transformação, Cristo traz mudança
mudança de atitudes, mudança de mentalidade, mudança de caráter. Vamos errar, vamos falhar, sim, mas vamos nos arrepender, vamos consertar, vamos andar em um caminho de arrependimento. Apocalipse 19, 6 e 8, fala assim: então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aquilo ali é atos de justiça. Quais atos de justiça nós estamos fazendo hoje? Ou será que estamos pensando em fazer atos de justiça? Ou nem passa pela nossa mente fazer isso? Atos de justiça é como compaixão, são uma expressão visível do nosso amor por Deus. Quando servimos aos necessitados, aos pobres, aos órfãos e aos oprimidos, exaltamos a Jesus e demonstramos o seu amor de maneira prática. Amar as pessoas agindo com justiça é uma medida visível do nosso amor invisível por Deus. Essa mensagem foi mandada pelo pastor Sr. Michel hoje lá no grupo dos líderes. E olha só isso. Também entendemos como atos de justiça o combate ao tráfico humano, acolhimento de crianças vítimas do comércio sexual, a assistência a crianças em situações de risco, o resgate da dignidade da viúva e a restauração da dignidade dos nossos irmãos por todo o mundo. Aqui nós conseguimos chegar ao entendimento de que só anunciamos aquilo que acreditamos. Ou seja, se nós não anunciamos Deus para os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos irmãos, quer dizer que nós não acreditamos nele ou não cremos nas coisas que ele pode fazer. Ou seja, se você não tem anunciado Cristo fora dessas quatro paredes, quer dizer que você não acredita nele. Ou você não acredita, ou você não crê nas coisas que ele pode fazer através de você. E eu volto a perguntar: será que eu conheço a Jesus tanto quanto eu deveria conhecer? Porque passamos anos na igreja, anos, mas não damos um fruto. Passo anos, vindo semanalmente na igreja, dizimando, ofertando, ajudando a fazer tantas coisas, mas não ganho uma alma para Jesus. Não consigo auxiliar os meus líderes a cuidar de ninguém, porque estou pensando muito mais em mim, nas coisas que eu preciso fazer, no dinheiro que eu preciso ganhar, do que nas vidas que estão se perdendo lá fora, do que nas viúvas, nos órfãos, famosos perdidos que estão lá fora, crianças sendo traficadas, e eu só me importando comigo mesmo. Quantas vezes, cara, eu e minha mãe saímos pelas ruas de Guaratuba junto? Minha mãe era prostituta, cara, 12 anos cheirando cocaína. E aí um dia eu cheguei para ela e falei: mãe, eu te amo, mas eu não amo aquilo que a senhora está fazendo. E aí o Espírito Santo falou com ela. Eu nem lembro disso que eu falei, é ela que me contou depois, mas isso transformou totalmente a mentalidade dela e aquilo que ela estava fazendo. Ela conheceu a Cristo, foi transformada, começou a anunciar as boas novas. Eu conheci a Cristo, fui transformado, depois de muito tempo, batendo a cabeça na parede, sendo corrigido.
mas busco anunciar as boas novas. Preciso melhorar, confesso, muito. Mas eu não posso parar, cara. Vocês lembram de uma trend que estava rolando no Instagram uns tempo atrás? De tá na Bíblia ou tá amarrado? Quem lembra? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Fala aí. Amarrado. Mas lá em 1 Coríntios 15, 33 e 34, a gente consegue ver que esse ditado popular foi baseado na Bíblia. No versículo 33 de 1 Coríntios 15. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. 34. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para vergonha vossa. Para vergonha de vocês naquela versão. Aqui é Paulo escrevendo aos Coríntios. Paulo não estava falando que eles não conheciam nada a respeito de Deus, mas ele indicou que os irmãos de Corinto poderiam estar conhecendo mais. Eles poderiam estar buscando mais de Deus, conhecendo mais a verdade que Jesus estava trazendo a eles ali através de Paulo. E que não crer no conhecimento de Deus seria motivo de vergonha para eles naquele tempo. Só que o conhecimento de Deus, ele nos abençoa, sim ou não? O conhecer a Deus nos abençoa, sim ou não? Glória a Deus. Mas não apenas no sentido pessoal, de que podemos desfrutar de Deus, das coisas que Ele pode nos dar, algo assim. Mas o conhecimento de Deus nos protege. O não avançar no conhecimento a Deus fazia com que os coríntios ficassem desprotegidos, e com isso eram facilmente enganados, e se dedicavam e eles facilmente caíam em pecado, em embriaguez espiritual. E isso é só a gente observar pelo que Paulo falava ali: não voltem à sobriedade, não fiquem pecando por aí, não se enganem. Mas volto a perguntar: será que eu conheço a Jesus tanto quanto eu deveria? E outra vez eu digo, se nós falamos que conhecemos a Deus, se conhecemos a Jesus e não somos transformados em algum momento da nossa vida, nós não conhecemos Ele. Mas como fazer Jesus conhecido? Será que só vir à igreja é fazer Jesus conhecido? Será que só vir em um culto como esse é fazer Jesus conhecido? Eu consigo fazer Jesus conhecido somente subindo no púlpito aqui, pegando o microfone e compartilhando uma palavra? Temos várias formas de fazer Jesus conhecido. Mas quando nós falamos que conhecemos a Jesus e não somos transformados, nasce um religioso. Muitas vezes a gente acaba olhando para a janela. Faz tempo já que a gente não fala sobre isso, né? A janela e o espelho. Mas lá em Guaratuba a gente aprendeu sobre isso, sobre olhar para a janela e para o espelho. Muitas vezes nós olhamos pela janela as pessoas e acusamos: nossa, que religioso, pessoa religiosa. Mas esquecemos de olhar para o espelho e ver quão religioso nós estamos sendo, acusando o nosso irmão de estar sendo religioso. Aconteceu só comigo isso ou não? Mas nós conseguimos fazer Jesus conhecido quando expressamos paixão e zelo pela casa de Deus, pela nossa igreja, servindo a Jesus aqui na igreja, vendo qual que é a necessidade da igreja, o que os nossos pastores precisam,
que é para a gente fazer aqui dentro? Somente vir, sentar, assistir o culto e ir embora? Não. O que faz a diferença em um líder, para ser frutífero, é a paixão que ele tem. É a paixão que atrai as pessoas. E devemos usar para servir a Deus. Nós precisamos ser apaixonados por Cristo. Mas é aquela paixão incondicional, sabe? Uma paixão que não mede esforço. Dependendo do horário. Dependendo do meu cansaço. Porque muitas vezes quando nós precisamos, nossos líderes estão lá, mesmo cansado, mesmo esgotado, mesmo com dor, doente. Mas dá uma dor no dedinho do pé, já não me arrastando aqui assim, ó. Acho que eu não vou hoje. Aí nós falamos que conhecemos a Deus. Mas fazer Jesus conhecido também é a cura dos enfermos, orar para libertar os cativos. Não somente dentro da igreja, mas fora também. Sair das quatro paredes. Sair daqui e entender que o Espírito Santo está me direcionando para o caixa do mercado e orar por ela. Orar por quem está trabalhando lá. Porque ela está triste. A pessoa está triste, abatida. Está tratando mal as pessoas que ela está atendendo. E talvez o Espírito Santo tenha falado no teu coração para ir lá orar com ela, dar uma palavra de ânimo. Mas a gente cerra o nosso coração. A gente dá as costas para a voz do Espírito Santo. A gente fala, não, é coisa da minha cabeça. Mas a gente só fala que é coisa da nossa cabeça porque não temos intimidade com o Espírito Santo. Ou seja, não conhecemos a voz. Porque quando alguém me liga e eu reconheço a voz da pessoa, é porque eu tenho intimidade com ela. Agora, quando o Espírito Santo fala comigo e eu não reconheço a voz dele, é porque está me faltando intimidade. Está faltando orar. Quem aí já orou por cura? Galera, massa. Quantos aí já oraram por cura dos enfermos e a pessoa não foi curada? Mas vocês pararam de orar? Por quê? Faz sentido, não deu certo, por que eu vou continuar? Eu orei pelo cara ali, mas não deu nada. E aí? Será que foi falta de fé minha? Será que foi falta de fé da pessoa? O que aconteceu? Será? Orei errado? O cara estava com problema no pé, orei pela coluna? O que é? Mesmo nós muitas vezes orando e a pessoa não sendo curada, eu acredito que nós continuamos orando porque somos apaixonados por Cristo. Não porque a cura nos move a orar de novo, não. Que nós entendemos qual é a vontade de Deus naquele momento. E por isso a gente vai orar por outra pessoa. Quem sabe a vontade de Deus vai ser curar aquela pessoa. Mas agora, se eu orar por alguém e ela não for curada, acho que não é para mim esse negócio aqui, cara. Você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. Se nós viéssemos uma vez só no ano na igreja, conseguiríamos experimentar o sobrenatural de Deus, uma mudança na nossa casa, na nossa empresa, até mesmo no nosso coração, no nosso caráter. Conseguiríamos ou não? Por quê? É uma prática, é o dia a dia, é o viver o sobrenatural todos os dias. Não que eu vou sair orando todo dia por alguém, amém que seja, glória a Deus, mas que seja movido pelo Espírito Santo, seja movido por uma completa paixão e compaixão pelos enfermos, pelos perdidos. Sabe, fazer Jesus conhecido é quando choramos por esses perdidos. Não somente sair igual louco aí na rua, sem direcionamento, sair adotando alguém. Não, vou levar ela para casa. Igual aquele vídeo
dos bichinhos. Ah, não tem dessa cor, vou levar. Já viram esse vídeo, não? Não é assim que funciona, a gente sabe disso. Através de muita oração, planejamento. Nós fizemos um evangelismo no carnaval, muito louco, cara. Mas foi através de muita oração, jejum. Eu queria ter feito, na verdade, ano passado, mas não estava tão preparado. Acredito que o pastor nem ia dar a benção. Mas a gente precisa, sim, não só estar debaixo de oração, da nossa oração, mas debaixo da oração daqueles que oram por nós, daqueles que são nossa cobertura. Então, sempre que a gente vai fazer algum evangelismo, a gente vai sair da igreja para ir atrás de alguém, a gente manda mensagem para os nossos líderes, para a galera da intercessão, para aquela galera do coque, sabe? Tem bastante aqui, né? Galera braba. Expulsar um demônio, chama. A gente precisa estar revestido, a gente precisa ter auxílio. Então, fazer Jesus conhecido não é sozinho, não é aleatório, não é à parte. Sair evangelizando não é, só vou sair boas. Não. Fazer Jesus conhecido antes de eu sair, para fazer ele ser conhecido, é conhecê-lo. Muitas vezes a gente quer sair igual louco, não, vou lá, vou evangelizar, vou falar de Jesus e tal. Mas eu nem conheço ele. Como é que eu vou falar dele para alguém? Aí vai ser um cego guiando o outro. Não dá certo. Então assim, busque entender qual é o coração de Deus, qual é o desejo que está no coração de Deus em relação aos perdidos, em relação às pessoas que nós precisamos investir para ganhar para Cristo, em relação às pessoas que precisam conhecer mais Jesus. Jesus é o nosso modelo mais inspirador e real. Todos os seus milagres se deram por causa da infinita compaixão que Ele tem pelas pessoas, pela infinita compaixão que Ele tem por nós. E eu quero ler João 17. A partir do 15. Aqui é uma oração de Jesus, orando ao Pai pelos seus discípulos. Ele fala assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, nós que estamos aqui, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Queria convidar vocês para ficar de pé. Continuando o versículo aqui, versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam louvados, levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Ou seja, aqui era Jesus orando pelos seus discípulos e por cada um de nós, nos enviando a fazer Jesus conhecido, nos enviando a levar a palavra para os perdidos, nos enviando a levar a palavra aos órfãos, às prostitutas, nos enviando a levar a palavra para aquele nosso amigo no trabalho, que está em adultério, e que precisa conhecer o amor de Cristo, para que ele possa amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja.
que o nosso estilo de vida seja fazer Jesus conhecido. Que o nosso estilo de vida seja ir para a nossa faculdade, para a nossa escola, para o nosso trabalho, e lá resplandecer a luz de Cristo. Que as pessoas cheguem do nosso lado e sintam que é algo diferente, porque o Espírito Santo está com a gente. Mas isso só acontece quando nós oramos, nós dobramos nosso joelho, nós buscamos conhecer o coração de Deus, conhecer as vontades do coração de Deus. Que em nome de Jesus, nós possamos ter esse estilo de vida, de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Nós possamos ter esse estilo de vida, de não somente viver nas quatro paredes da nossa igreja, mas de sair das quatro paredes e anunciar o Evangelho aos quatro cantos dessa cidade. Que essa cidade só será totalmente ganha a partir do momento que nós nos posicionarmos como verdadeiros cristãos e discípulos de Jesus. E ser um discípulo de Jesus é sair aos quatro cantos dessa cidade anunciando que Jesus está voltando, cara. E muitas vezes a gente fala aqui na igreja, não, Jesus está voltando. Mas olha para as pessoas que estão se perdendo lá fora e não temos coragem de falar que Jesus está voltando para elas. Ou não temos coragem de mudar as nossas más atitudes para demonstrar com as nossas atitudes que Jesus está voltando. Jesus quer usar a nossa vida, cara. Quer usar por completo. Mas talvez nós não nos entregamos por completo ainda. Por isso que Ele não está nos usando ainda. Mas aí eu pergunto, o que falta para você se entregar por completo? O que falta para que a gente possa ser usado por completo? O que falta para que o nosso coração comece a quebrantar e a gente comece a ter compaixão pelos perdidos? O que falta? Sabe, eu digo que não existe nada melhor nessa terra do que anunciar as boas novas de Cristo. Não existe nada melhor nessa terra do que falar do amor de Jesus, falar do amor que transforma, falar do amor que cura e cura o meu coração, que transformou a minha vida. Eu seria egoísta se eu não anunciasse das boas novas de Cristo, porque foram essas boas novas anunciadas a mim, que me curou, me transformou, que me trouxe até aqui, que faz com que o órfão hoje habite em família. Eu tenho propriedade de falar isso. Mas o que nos falta para que a gente possa começar a ter mais compaixão e paixão por Cristo? Compaixão pelos perdidos? O que nos falta a sair da nossa casa, do nosso descanso e anunciar que Jesus está voltando e Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer libertar? O que nos falta? Será que é o nosso orgulho, o nosso ego? O que tem nos prendido na nossa casa e dentro das quatro paredes da nossa igreja? O que ainda te segura no banco da igreja? Não estou falando para você sair da igreja, irmão, entenda bem. Estou falando para você vir participar do corpo de Cristo, buscar o alimento necessário. Mas quando você for para o seu dia a dia, para o cotidiano, abra a tua boca e fale do amor de Jesus. Fale da transformação que você está vivendo. Você não precisa falar do milagre dos outros, fale do seu milagre. Fale da sua transformação. Fale daquilo que o Espírito Santo está quebrantando no teu coração. Fale daquilo que o Espírito Santo está tratando com você no teu secreto, com a tua família. E se Ele não está tratando ainda, se Ele não está falando nada, busque olhar para o espelho e avalie a sua vida como cristão. Não vim aqui para trazer um peso. Eu vim aqui para que a igreja saia das quatro paredes, para que a igreja saia do banco que é tão confortável
tão tranquilo, e vá para os becos e vielas que tem nessa cidade, onde muitos estão se perdendo. Eu oro para que Deus derrame compaixão pelos perdidos no coração de vocês, para que você comece a lembrar de tantas pessoas que já passaram pela sua vida e você perdeu tantas oportunidades de falar do amor de Jesus para elas, e elas infelizmente morreram, se perderam, estão por aí perdidas ainda. Sabe, o Evangelho vai durar para a eternidade. Nosso conforto é momentâneo. A nossa Netflix é momentânea. Nosso rolê com os amigos, somente para falar besteira, é momentâneo. Mas aquelas vidas que você investe, que você ora, que você fala do amor de Jesus, vai durar para uma eternidade. E não adianta você chegar no dia do juízo final e falar que você curou um enfermo, que você libertou alguém de um demônio, sendo que você não tem nenhum fruto. Não vai adiantar nada. Sendo que aqueles que você realmente deveria investir, você não investiu, você perdeu o tempo. E aí Jesus vai olhar para você e vai falar: eu não te conheço. E essa é a nossa loucura hoje em dia. A loucura do mundo é falar que sim, eu conheço a Cristo, eu vou na igreja, mas e Cristo te conhece? Quando chegar nos céus, no dia do juízo, o que Jesus vai falar para cada um de nós? Será que Ele vai falar: sai daqui, eu não te conheço? Ou Ele vai falar: filho meu, venha estar comigo? Vamos, o céu está em festa, que muitos foram ganhos através do investimento que você teve lá na terra, através de muito tempo que você gastou cuidando de alguém, através de muito tempo que você gastou indo atrás daquela pessoa que muitas vezes te xingava, te rejeitava. É isso que nós precisamos pensar. Quanto tempo nós estamos gastando por amor ao Evangelho? Não somente dentro da igreja, servindo em alguma coisa aqui, mas verdadeiramente cuidando de pessoas, investindo para que as pessoas sejam transformadas e conheçam desse mesmo amor que nos alcançou. Eu oro para que em nome de Jesus nós possamos pensar seriamente qual que tem sido a nossa caminhada até aqui. Será que nós estamos gastando e nos deixando gastar por amor ao Evangelho? Ou estamos somente curtindo uma vida de crente raso, crente morno? Quero orar com vocês. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha trazer paixão aos nossos corações, mas uma paixão que queima de dentro para fora, Pai. Uma paixão que nos tira do nosso conforto, nos tira do lugar aonde nos deixa tão parados, mornos. Pai, traz uma paixão ao nosso coração que nos incomoda a ponto de sairmos da nossa casa e irmos atrás daqueles que estão se perdendo lá fora. Tantos órfãos, tantas viúvas, tantos se prostituindo, porque nós não nos posicionamos, porque nós não assumimos um lugar de compaixão, que nós ainda não entendemos o verdadeiro Evangelho de Cristo. Dai-nos essa paixão, dai-nos intensidade,
Dai-nos discernimento da Tua Palavra, que não venhamos somente ficar lendo as Escrituras, mas venhamos praticar as Escrituras a quais estamos lendo. Vem, Espírito Santo, e traz compaixão por esses perdidos. Deus, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor dê sabedoria a cada um deles, sabedoria para entrar em lugares onde o Senhor vai os direcionar, discernimento de como falar, quando falar e se é realmente para falar algo, porque muitas vezes o Senhor só quer que nós nos posicionemos e demos um abraço em alguém. Vem, Espírito Santo, e coloque em nosso coração paixão por Ti, Pai, uma paixão incondicional que nos tira do nosso lugar de conforto. Deus está aflorando dons que estavam apagados. Deus está trazendo novamente dons que estavam apagados no seu coração. Mas Deus também está trazendo novos dons. Vem, Espírito Santo, traz esses dons a cada um deles. Dons de línguas, dons de cura, dons de maravilhas, dom de interpretação de línguas. Traz isso a cada um deles, para que eles possam fluir intensamente em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, e os conduza ao sobrenatural de Deus, que eles não fiquem mais parados, que nunca mais eles se encontrem confortáveis no Evangelho, porque o Evangelho de Cristo não é confortável. O Evangelho de Cristo é confronto, e que em nome de Jesus nós possamos ser todos os dias confrontados, se estamos realmente servindo a Cristo, ou servindo a nós mesmos, ao nosso umbigo, às nossas vontades. Pai, tira-nos desse lugar de conforto que estamos há muito tempo. Nos coloca em um lugar agora, Pai, de fluir nos dons espirituais, de fluir no sobrenatural de Deus, de fluir naquilo que o Senhor quer que nós fluímos, Pai. Vem, Espírito Santo, e traz ao nosso coração paixão e compaixão pelas coisas do Teu reino, pelo Teu Evangelho, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, que possamos chorar e clamar pelos perdidos, Deus. Capacita-os a falar do Teu amor, Deus. Capacita-os a orar. Capacita-os, Pai, a sair por essas ruas e declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o nosso Deus. Que possamos buscar por mais paixão, e que essa paixão possa nos conduzir a lugares a qual o Senhor quer que nós estejamos há muito tempo. Vem, Espírito Santo, não nos deixa parados. Agita essas águas paradas que há muito tempo nos encontramos. Que o nosso coração possa bater mais forte, de paixão e amor por Ti, Pai. Que o Senhor possa trazer uma nova visão e uma nova revelação no Teu reino hoje. Abre as compostas do céu sobre cada um aqui, Pai, para que eles possam realmente Te conhecer e fazer o Senhor conhecido nessa cidade. Declaramos que Campo Mourão é do Senhor Jesus, mas porque eles estão se posicionando, porque eles estão amando o Senhor mais do que amam a si mesmo. Em nome de Jesus,
Vem, Espírito Santo. Traz essa paixão que os tira do conforto, Pai. Traz essa paixão por Cristo. Se você está há muito tempo negligenciando aquilo que o Espírito Santo está falando contigo, se você está há muito tempo negligenciando aquilo que o Senhor já tinha direcionado para você fazer, vem aqui até a frente. Sai do seu lugar. Se posicione. Se você está com o seu coração totalmente apagado, por amor ao Evangelho de Cristo, por amor a esses perdidos, sai do seu lugar. Vem até a frente. Se você está há muito tempo com seu coração frio, por amor a esses perdidos que estão lá fora, por amor talvez até mesmo a sua família que ainda não conhece Jesus, sai do seu lugar. Admita que você precisa mais de Cristo, que você precisa se apaixonar novamente por Cristo. Seja corajoso. Se você sabe que precisa se apaixonar ainda mais por Cristo, sai do seu lugar. Se você está há muito tempo pedindo para Deus, para saber aquilo que você precisa fazer no reino dele, e você ainda não sabe, não descobriu, sai do seu lugar. Hey! Ei, Espírito Santo, traz aos nossos corações, traz aos nossos corações aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Ministra mais uma vez o seu propósito no nosso coração, Pai. Ministra mais uma vez aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Ei, Espírito Santo, acende uma chama de paixão e compaixão para aqueles que estão lá fora, se perdendo sem conhecer o Teu amor, Jesus. Traz ao nosso coração paixão e compaixão que nos tira do nosso lugar de conforto. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Se você tem algum familiar que ainda não conhece o amor de Jesus, e você quer alguma estratégia para que você consiga falar do amor de Jesus para esse seu familiar, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Ei, Jesus. Que possamos sentir a dor dos perdidos agora neste momento, que possamos sentir o que eles estão sentindo lá, Pai, que possamos sentir nesse exato momento o abandono que muitos deles sentem, que possamos sentir
Aqueles que estão sendo abusados nesse momento estão sentindo. Que as dores deles sejam as nossas dores nesse momento, Pai. E que isso venha nos tirar do nosso lugar de conforto, Deus. Que não venhamos nos conformar com esse evangelho medíocre que estamos vivendo até agora. Ei, Espírito Santo, nos conduz em um caminho de arrependimento, porque não estávamos anunciando do Teu evangelho como deveríamos. Abre as comportas do céu sobre cada um aqui, Pai. Que eles possam ter uma nova visão e uma nova revelação do Teu reino, Deus. Uma nova visão e revelação do reino de Deus. Para que eles possam entender aquilo que está no seu coração, Pai. Para que eles possam entender aonde o Senhor quer conduzi-los, Deus. Vem, Espírito Santo, e traz essa nova revelação e nova visão do Teu reino, Deus. Para que eles não venham se conformar com esse evangelho que estamos vivendo até o momento, mas que em nome de Jesus nós possamos se posicionar como verdadeiros filhos, discípulos de Cristo, e que começamos a anunciar do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de cruz, mas também é o evangelho de arrependimento, é o evangelho de cura, de transformação, em nome de Jesus. Ei, Espírito Santo, traz isso a cada um que está aqui, Pai. Traz isso a essa igreja, Deus. Traz dores pelos perdidos, Deus. Não somente compaixão, mas que eles possam sentir aquilo que os perdidos estão sentindo lá fora, Pai. Para que a compaixão aumente, para que o nosso caminhar aumente, para que a nossa intercessão por esses perdidos aumente, para que o nosso posicionamento enquanto a isso aumente. Ei, Espírito Santo, se necessário grite ao nosso ouvido quando estivermos parando ou esfriando. Se necessário, grite ao nosso ouvido e ao nosso coração, para que não venhamos parar, mas que venhamos em nome de Jesus continuar anunciando do evangelho que cura, que transforma, que sara. Traz o Teu sobrenatural sobre cada um aqui, Pai. O sobrenatural do Espírito Santo os acompanha onde quer que eles vão. Que o rastro da glória de Deus os acompanhe onde quer que eles forem, Pai. Que aonde quer que eles passarem, os pés deles possam deixar o rastro da glória do Senhor, Pai. Porque o Espírito Santo está com eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Vassouri andarabaxere candarabás. Abre o teu coração, deixa Ele falar contigo. Oh, louvado seja, engrandecido seja o Teu nome, meu Pai. Vai tocando nessas vidas nessa noite, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, Pai. E Tu és um Deus que pode todas as coisas, Pai. Tu és santo, 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 Pai. Oh, aleluia seja, engrandecido seja o Teu nome, meu Pai. Vai tocando nessas vidas. Vai tocando, Senhor, nessa vida, Pai. De uma forma excelente, ó Pai. Santo, santo és Tu.
aleluia. Te conhecer. Você conhece Jesus? Ser conhecido. Você conhece? Por você. Essa é a vida eterna que Levante as suas mãos. prometeu. Declare, você conhece Ele? Conhecer. Ser conhecido por você. Glória que hoje já me deu pra prosseguir. Oh, aleluia! Conhecer, ser Conhecido por você. essa é a vida eterna que me prometeu. Te conhecer, ser conhecido por você. Glória que hoje já me deu pra prosseguir. Oh, aleluia! Ser conhecido por você. Essa é a vida eterna que me prometeu. Te conhecer e ser conhecido por você. Glória que hoje já me deu pra prosseguir. Eu sua face, eu sua face, sua face, ser conhecido por você. Essa é a vida eterna que me prometeu. Te conhecer e ser conhecido por você. Glória que hoje já me deu pra prosseguir. Aleluia! Jesus merece uma salva de palmas, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Amanhã tem mais. Amém? Vamos fazer essa última oração. Peça. E peça todos os dias para que você seja conhecido dele. A palavra do Senhor diz lá, Salmo 25, 14, se não me engano, a intimidade do Senhor fará com que você conheça as integridade do Senhor na sua vida.
Coloca a mão assim no teu coração. O que mais você deseja? Talvez você ficou aí olhando, dizendo: será que é mais uma vez? Não, irmãos. Se nós buscarmos verdadeiramente tudo aquilo que Deus quer que nós conheçamos, Ele vai fazer conhecido, desde que você queira. Busque Ele de todo o teu coração, verdadeiramente sua vida. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque sabemos que tudo aquilo que nós recebemos não podemos ficar guardado dentro de nós. Muito pelo contrário, nós temos que estar falando aos quatro cantos de todo mundo que Tu és Senhor, poderoso, maravilhoso da nossa vida. Continua conosco, ó Pai, todos os dias do nosso viver, nos capacitando verdadeiramente as nossas vidas. Fica conosco, ó Pai, fica com as nossas vidas, Senhor. Nossa oração de gratidão, em nome de Jesus, a glória, a honra daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E agora que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, as eternas consolações do Espírito Santo, Senhor, seja hoje e para todos sempre. O povo do Senhor diga amém. Você pode aplaudir a Ele? Amém. Aleluia. Cumprimente seu irmão com a doce paz do Senhor, dando um abraço nele em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. As irmãs, amanhã às 8 horas da manhã, café das manhãs. Amém?